Para da gente falar de esporte. Carlos Ferreira está na área. Bom dia, Ferreira. Bom dia, Thaís. Bom dia, Márcio. Bom dia a todo mundo. A noite já foi perfeita para os azulinos, né? Disso Sim. A gente não tem a menor dúvida. É verdade. Pois é, então vamos falar dessa noite, Feira, porque pela Copa do Brasil, o Remo fez história na competição, jogando contra o Corinthians no Mangueirão, uma festa completa. O Leão venceu e está em vantagem na disputa pela classificação. O Richard Franco e Muriqui fizeram os gols do jogo no Mangueirão. Pelo show de luzes no Mangueirão, a gente já deveria ter imaginado que aquele palco teria um só protagonista. A cor já dá uma pista, né? Totalmente diferente de 1996. Vamos ganhar hoje, 2-0, Leão. E vamos ganhar esse jogo sem moleza. Não vai ser fácil pro Leão. Tá vindo de umas partidas aí meio que deixa a gente nervoso, mas nós sabemos que o Leão tem garra, esgotou todos os ingressos para a arquibancada e a torcida vai em peso hoje para mostrar, deixar eles mais para cima para tentar pelo menos 1-0 aí para lá fora a gente tentar um empate e passar de fase. O adversário estava à altura da festa. Time de Série A embalado por uma vitória robusta na Libertadores e mesmo vindo de longe, mobilizou muita gente por aqui. Quando eu descobri o Corinthians vinha jogar aqui, eu comecei a chorar, porque, não tenho condições de ir para São Paulo assistir um jogo do Corinthians. O Corinthians estando aqui, é o sonho de muita gente. Tá todo mundo aqui torcendo para a vitória do Corinthians. Nesse jogo contra o Corinthians, o Remo precisava vencer não só para se manter vivo na Copa do Brasil. O elenco azulino precisava convencer o torcedor de que o passado recente ficou para trás. E nem precisou de muito tempo para conseguir os dois. Tudo começou com o cruzamento de Pablo Roberto e a finalização de Richard Franco, mostrando que o goleiro Cássio teria trabalho. Em contra-ataque, Muriqui deu passe e Pablo Roberto mandou para o gol. Cássio deu rebote, Richard Franco mandou para o fundo da rede. 1-0 para o Remo. Na sobra de bola, Galdesani logo tentou ampliar o placar, mas Cássio defendeu. Nesse lance, o chute de Pablo Roberto parou na trave. O Timão até tentava, mas estava difícil passar pela defesa azulina. Na grande área tumultuada, Yuri Alberto até encontrou espaço para chutar, só não converteu. No segundo tempo, a equipe paulista voltou pressionando, mas acabou perdendo boas oportunidades, como essa daí. Em meio a toda essa pressão corintiana, uma tabelinha entre Muriqui e Lucas Mendes deixou o camisa 10 na cara do gol. E é claro que ele aproveitou. Roger Guedes tentou diminuir a vantagem azulina de cabeça, sem sucesso. O atacante ainda insistiu, mas foi parado por Vinícius e depois acabou mandando por fora da rede. Fabinho também arriscou e Gigante Cássio segurou. Placar final, Remo 2, Corinthians 0. Agora, digerir, trabalhar para buscar reverter, não vai ser fácil, mas temos condições. Estamos vivos na competição, falamos desde o início que independente do resultado que tivéssemos aqui, era um jogo de 180 minutos que definiríamos em casa. 3 pilares importantes no futebol. Primeiro é a organização, segundo o nível de concentração alta e segundo a competitividade. E a mais importante no futebol é a coragem para jogar. Dentro de uma partida, diante de um grande adversário, conseguimos colocar todos esses ingredientes. E o mais importante foi que a gente conseguiu neutralizar os pontos fortes do Corinthians. Foi uma partida de muito valor da equipe hoje, uma partida que a gente soube jogar dentro da proposta que a gente colocou para a partida. E com esse resultado, o Remo pode até perder por um gol de diferença no segundo jogo, que ainda assim avança na competição. O Corinthians tem que vencer, vitória por pelo menos 2 gols para levar a decisão para os pênaltis. Pois é, e olha, a classificação no tempo regulamentar só vem para o Timão em caso de vitória por 3 gols ou mais. As equipes voltam a se enfrentar no dia 26 desse mês, uma quarta-feira, na Arena Corinthians. Ferreira. Pois é, essa quarta-feira, 26, vai ter também
o Paysandu no jogo de volta contra o Fluminense, a semana também do jogo de volta do Águia contra o Fortaleza, mas o Remo não só se redimiu, como redimiu o futebol do Pará na rodada dessa terceira fase da Copa do Brasil, né? Afinal de contas, o Águia tomou 6-1 do Fortaleza, o Paysandu tomou 3-0 do Fluminense e o Remo consegue essa vitória que é grandiosa. A Thaís fez referência há pouco ao que nós mostramos ontem, uma vitória do Remo sobre o Corinthians em 1980 por 1-0. Há uma outra vitória do Remo sobre o Corinthians que foi em 1975 no Baenão, 1-0, gol do Mesquita. E ontem 2-0 com não apenas o Remo abrindo essa vantagem na Copa do Brasil, mas jogando futebol bem superior ao Corinthians. Marcelo Cabo, que teve decisões infelizes nos repares e vinha sendo cobrado por isso, ontem foi extremamente feliz nas decisões que tomou, sobretudo na mudança tática da equipe do Remo, tirando o Diego Tavares, colocando o Matheus Galdesani como um meia central e deslocando o Richard Franco para o lado direito do ataque. O Richard Franco, jogador de muita força e que consegue cumprir, é um jogador multifuncional, que fechou o meio de campo, completou o ataque, se aproximou do Muriqui, finalizou, fez gol. A jogada do primeiro gol ele inicia e conclui, então foi uma peça fundamental, como o Pablo Roberto foi outro grande destaque, como o Muriqui foi outro grande destaque, mas o Remo a engrenagem do Remo funcionou muito bem. O Remo estudou bem a forma de jogar do Corinthians, conseguiu, como disse o Marcelo Cabo, de fato, neutralizar o que o Corinthians teria de melhor. O Remo foi tão superior ao Corinthians que o Vinícius fez a sua única defesa importante no jogo aos 28 minutos do segundo tempo. Enquanto isso, o Remo fez 2 gols e poderia ter goleado o Corinthians, né? Perdeu algumas oportunidades bem claras de gol, porque criou bastante, principalmente no primeiro tempo. Essa superioridade do Remo sobre o Corinthians foi muito mais assintosa no primeiro tempo, quando abriu a vantagem de 2-0. Segundo tempo já foi ali mais uma administração de resultado. O Corinthians cresceu um pouco com a entrada do Roger Guedes, mas nada suficiente para configurar uma reação, e o Remo fechou esse placar em 2-0 para felicidade completa da torcida azulina. Felicidade não só pela vitória 2-0, mas pelo rendimento, pela performance da equipe. Não dá para comparar o que foi o Remo contra o Corinthians com o que foi o Remo nos 2 repares em que ele foi derrotado. Exatamente. Pois